Os do signo Áries vão fazer uma leitura anual 2024, uma carta para cada mês. Muitos do signo Áries vão começar o ano com um sentimento de realização pessoal, seja devido a amor, emoções, criatividade, contentamento em relação a uma paixão também por alguém, em alguns casos, tá? Ou então idealizar um ideal ligado a uma vocação espiritual ou artística. Em alguns casos, gravidez, maternidade, portanto, é um dos significados da carta. Seja como for, existe uma realização pessoal e é assim que vocês começam o ano, em janeiro. Para fevereiro, temos a carta do julgamento. Isto é um mês de autoanálise, de renovação, verdade, perdão, passado. Prevê uma mudança de vida significativa, com o culminar de um projeto ou de uma relação. E antes de deixar o passado para trás, convém também analisar a sua consciência e rever os seus atos anteriores, porque o julgamento oferece também segundas oportunidades e proporciona perdão. Em alguns casos pode haver a reconciliação de um casal, por exemplo. Também pode ser que existem esforços empreendidos e isso contribui para o êxito futuro e isso significa, portanto, que haverá acontecimentos, irão acontecer várias coisas em fevereiro, mas não são vários, são pequenas e grandes. É uma carta que também pode significar em outros casos, dependendo aí, não é? Libertação como julgamento, pode também ser prestar contas a ações passadas ou até abandono de velhos valores e adoção de novos princípios. Se não for o caso de aceitar as coisas como elas estão, seguir em frente. Mas liberta-se de algo, de certa forma, tá bem? Se não se libertar é porque será julgado, tá? Por alguma atitude, inclusive. Agora para março nós temos a carta do louco. Em relação à carta do louco, novos caminhos, novos inícios e oportunidades. Pode ser uma época de esperança, coragem, jovialidade e podem também surgir alguns riscos. Portanto, tomem cautela em relação a isso. Adverte também para o perigo de saltar sem olhar, que é a taça que o signários merece. Desculpem se entenderam a expressão. O signários é aquele fogo de verdade. Tá bem? É o princípio de tudo. Primeiro signo e o princípio de tudo. E também pode acontecer que esta carta vos avisa para que não se coimbe de embarcar em grandes aventuras ou na demanda pela realização. Mas preste sempre bem atenção a tudo. Preste sempre atenção a tudo. E esta carta também anuncia diversão, entretenimento e em alguns casos um novo amor. Vocês têm que imaginar exatamente o louco como ele é, tá bem? Às vezes, quando nos aventuramos, acabamos por fazer algo construtivo, como o inverso, tá bem? Temos aqui o As de Paus. Para abril, temos aqui o As de Paus. Será um mês com êxito criativo. Em termos de criatividade, haverá muito êxito e isso vai favorecer todos os planos e projetos novos. Se estiver a montar um negócio em vez de construir uma família, seja o que for, é um mês de bastante êxito, em que estará em perfeitas condições para dar um passo importante até se for necessário. E isso estará previsto para abril. Para maio temos a nossa Rainha de Copas, fala sobre momentos de inspiração. Ela fala sobre paixão por aquilo que se faz, integridade, criatividade, discernimento, sensível com os outros também. Fala bem, é boa ouvinte. É a chegada de uma influência inspiradora que já começa aqui no mês anterior. Vai sentir-se bastante inspirado, com energias muito positivas em relação ao seu projeto ou amor, tá bem? Que vai estar em andamento nessa altura. Acontece que em junho vocês têm um possível desgosto, uma possível mágoa. Indica uma situação dolorosa e inevitável. Um desgosto, uma mágoa, uma profunda desilusão em consequência da perda de uma relação ou de um ideal. Portanto, tenham atenção. E é uma alternativa que nos fala, a única alternativa é aceitar a situação, ciente de que
as ruínas, através dessa situação negativa, irá nascer algo melhor. Portanto, vejam aí alguma situação que vocês possam até estar a iludir, não digo desde o princípio do ano, mas pelo menos desde aqui de março do louco, talvez em alguns casos algum amante que decidam-se casar, ficar com um amante e isso não dê resultado. Se não for um amante, pode ser um negócio, pode ser uma outra situação que vocês de repente dão um salto e estão estavam bastante estáveis no momento em que o fizeram e por isso é que o decidiram fazer, pensando que daria sempre que se daria correto, sem pensarem na parte mais importante, que é essa outra parte é confiável, está bem? Não quer dizer que seja em todos os casos. Temos o valete de copas, alguém que vos poderá ajudar, está bem? Emocionalmente ou financeiro, não importa, mas alguém vos poderá ajudar e será um momento em que terá que ser prático. É uma carta que vos oferece orientação e apoio dos outros. Ouça nessa altura o conselho dos outros, está bem? É importante. Isto está previsto para julho. Talvez as pessoas em seu redor apercebam-se de detalhes que talvez você não se aperceba. Dizem então por aí que o amor é cego e não é mentira, está bem? Poderá ser um amor para alguns, poderá ser no trabalho, uma ilusão de um projeto, está bem? Que vocês de repente dão esse salto que parecia inicialmente bastante bom e até estar a dar resultados. Se não, pode até ser alguém dentro desse negócio que vos desiluda, um sócio, por exemplo, ou mesmo uma relação. Temos aqui uma situação que é geral, isto é uma leitura geral. E agora temos aqui um 8 de paus. E esta carta fala das oportunidades, inclusive notícias excelentes acerca de um projeto ou de viagens. É uma altura de grande atividade, cheio de ideias e propostas, em que vai sentir-se valorizado e apreciado, talvez nesta altura, através ou não de apoio de alguém, não é? Mas existe alguma estrutura que vai fazer com que se volte a levantar, sim? E isso está previsto para agosto. Temos um bloqueio criativo em setembro. Vai começar a surgir um bloqueio negativo, talvez um projeto ou uma relação que desmora com a negação de problemas. Portanto, isto é um ano de altos e baixos, seja acerca de o que for, porque poderia de repente tratar-se de um amor, mais adiante do projeto, não é? Do acabamento disso, por exemplo. De repente você pode preferir o romance à realidade, andar aí um bocadinho na sua ilusão, tá bem? E esquecer-se de algo que talvez o possa levar a descurar-se de um projeto essencial. E então é uma possível indicação de atrasos também em projetos imobiliários em alguns casos. Temos para outubro um 8 de espadas. Fala sobre negação. Aliás, autocensura, que é pior. Pode até perder a perspectiva e culpar-se unicamente a si mesmo por acontecimentos recentes que aconteçam e que você entra num ciclo de culpa e autocensura e correr até o risco de desperdiçar energias a preocupar-se, esquecendo que tem uma mente brilhante e que pode sair desse problema, dessa situação. Sim. Portanto, isso está previsto para outubro. Parece que esse negócio ou essa relação ou ambos vão estar em altos e baixos. A cada mês você vai vendo, não é? Isso basicamente são conselhos para que são conselhos para que consiga entender as suas energias, entender até acontecimentos. Pode ser uma fase simplesmente de conflitos, não é? E confrontos sérios, e isso trazer bastante instabilidade emocional até durante o seu dia a dia, para facultar as suas ações, os seus trabalhos, os seus projetos. Em outros casos até pode ser o fim dessa situação, desse conflito que começou cá atrás. Portanto, temos aqui o 7 de espadas, fala sobre desconfiança, deslealdade, falsidade, mentiras, que alguém pode estar-lhe a mentir, a tentar enganá-lo, tem que ter atenção,
principalmente neste mês de novembro. Podem lhe estar a esconder uma verdade também. Em alguns casos pode acontecer que você enfrenta alguém, tá bem? E essa pessoa, ao fim e ao cabo, está um pouco mais prevalecida que você e que é preciso mesmo uma estratégia brilhante para superar. E para ser muito perspicaz, e é um cuidado também redobrado com os seus bens móveis e imóveis. Portanto, vejam aí alguém, talvez pode ser desse relacionamento, que possa surgir até uma guerra, está bem? Pelos seus móveis e imóveis, portanto tenha atenção. Caso não seja isso, ser um sócio, em relação ao trabalho, haver aí uma disputa com alguma coisa, uma amizade também, em que poderia haver não digo um roubo, também falo-vos para terem cuidado, e que existe aí um adversário de certa forma, alguém que até possa não estar a ser honesto consigo. Para dezembro do ano 2024, algo vos chega, tá? É um dinheiro que vocês vão receber quando menos esperavam, e por isso vai haver a restauração da paz. Talvez alguém que lhe deva um dinheiro precise lhe pagar, por exemplo. Acontece que recebe um dinheiro, tá? Um dinheiro que tinha para receber e não sabia, alguma coisa que seja, parece-lhe um dinheiro. E isso vai lhe trazer uma paz momentânea, mas a verdade é que você vai sair a perder. Portanto, tenha atenção aí. Se não se deixa levar pelo ficar em paz, porque olha, eu recebi este dinheiro, agora posso estar tranquila, e depois quando acaba é que você fica preocupado. Não pode ser, tá bem? Pode ser essa situação, mas é algo parecido com isso. Pode até ser alguém fazer um pagamento para esconder algo, está a pagar uma parte para esconder que depois não vai lhe pagar o resto, que você ficava a contar que lhe pagasse, por exemplo. Mas é um ano, que é a carta dominante, de satisfação, em que vai conseguir conciliar os diferentes elementos da sua vida e criar uma maior satisfação no trabalho e em casa, bem como na relação com os amigos e a família. Portanto, vai ser um ano em que vai sentir harmonia, que é algo bastante positivo e que com certeza que os arianos procuram, sendo um signo bastante agitado. Em alguns casos até pode haver uma expansão para espaços maiores e melhores, né? Como por exemplo novos imóveis ou através de obras em casa. É uma chegada à altura e chegou à altura de dar valor ao que tem e desfrutar da sensação de uma merecida segurança. Essa é a carta dominante do ano 2024. E o conselho do ano, que eu sempre costumo tirar, o conselho do ano, meu Deus, vem em grupo. Vão existir bastantes dúvidas sobre diferentes oportunidades que você tenha, sente-se confuso, não sabe qual escolher, necessita orientação. Tem que confiar mais nos instintos ou nas suas primeiras impressões e menos na lógica, deixar de pensar tanto. Você tem tudo para ter prosperidade, inclusive no amor financeiro e no amor, mas tem que batalhar para isso, adquirir estratégias, se não as tem,